Depois de escalar uma montanha muito alta, descobrimos que há muitas outras montanhas por escalar. Este pensamento, senhor presidente, é do grande líder sul-africano Nelson Mandela, que enfrentou diversos obstáculos, permanecendo preso por muito tempo, porque defendeu a luta contra o apartheid, que depois de muitas perseguições, mortes, execuções, torturas sofridas, com muitos que combatiam aquela triste situação vivida na África do Sul, ele conseguiu superar todas as investidas do regime do apartheid e finalmente foi eleito presidente de seu país, levando mesmo a estabelecer uma comissão da memória, da verdade e da justiça para apurar todos os crimes praticados contra o povo sul-africano que lutava pela liberdade, pela democracia e pela justiça social. Foi o encontro da nação sul-africana com os interesses da maioria do seu povo. A Comissão da Memória, da Verdade e da Justiça fez um excelente trabalho, revelando tudo o que acontecera no período do apartheid, identificando os autores das atrocidades, das torturas e das execuções praticadas por aquele regime. Os torturadores, senhor presidente, tiveram que pedir desculpas. Não houve prisão nem outra punição. A única coisa que exigiram deles foi pedir desculpas públicas ao povo sul-africano pelas torturas que praticaram. O torturador ia lá publicamente dizer: olha, eu torturei tantas pessoas, eu quero pedir desculpas por isso que fiz em nome do Estado ou do regime da época, que era o regime do apartheid. E os que foram responsáveis pelas execuções, pelas perseguições, pelas prisões e pelo desaparecimento de pessoas que combatiam o regime, tiveram que reconhecer suas ações criminosas e pedir desculpas públicas pelo que fizeram. Foi um momento importante na reconciliação da nação sul-africana com sua gente. No Brasil, já avançamos muito na luta pela construção da cidadania, da liberdade de expressão e da realização dos direitos humanos e da justiça social. Porém, toda vez que buscamos revelar e desvendar o que ocorreu durante o período da ditadura militar, há uma reação em cadeia daqueles que não desejam que a verdade venha à tona e que os responsáveis pelos crimes praticados em nome do Estado brasileiro sejam investigados e punidos. Pelo menos que eles façam aquilo que os torturadores, os executores fizeram lá na África do Sul, quando pediram publicamente desculpas ao povo da África do Sul e que eles peçam desculpas ao povo brasileiro pelos crimes que praticaram. A revista Carta Capital, desta semana, traz uma matéria de autoria do jornalista Maurício Dias, que eu peço para transcrever nos anais dessa casa, na coluna Rosa dos Ventos, sobre o tema, abre aspas, torturadores, tremei, decisões judiciais anulam a proteção da lei da anistia, as ações dos agentes da ditadura, fecha aspas. De acordo com a matéria, o juiz Guilherme Dezem, de São Paulo, determinou que no atestado de óbito de João Batista Drummond, dirigente do PCdoB, morto em 1976, conste que ele morreu em decorrência de torturas físicas, tá, entre aspas, e não, entre aspas, de traumatismo craniano e cefálico, como consta hoje. Com esta decisão, a lei da anistia brasileira não resistirá ao ambiente democrático. O advogado Roberto Caldas, indicado pelo governo brasileiro para disputar na Assembleia da Organização dos Estados Americanos, OEA, a vaga de juiz titular
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está em São José da Costa Rica. Esse juiz, ele sustenta que abre aspas, que a revisão dessa lei é só uma questão de tempo. Caldas considera a necessidade e a importância do Brasil se submeter aos tratados internacionais que nosso país assinou. Para ele, abre aspas, a ordem jurídica internacional estará atenta para não permitir que os detentores do poder público legislem em causa própria, com o objetivo de encobrir crimes graves contra os direitos humanos. Fecha as aspas. E continua, mais uma razão para somou-se a isso. Os crimes de lesa humanidade não podem ser objetos de anistia nem de prescrição. Fecha aspas, são palavras do nosso advogado Roberto Caldas. Mas, senhor presidente, a nossa subcomissão da memória, da verdade, da justiça, da Comissão de Direitos Humanos, sabe que muitas outras montanhas teremos que escalar para que a verdade se estabeleça, pois a verdade nos liberta e liberta a nação brasileira deste peso. Ou seja, todo mundo fala de desaparecimentos, de torturas, de pessoas executadas, enfim, isso é um peso que toca no coração, na mente e na consciência daqueles que torturaram. Eu sei que eles não dormem sossegado com essas situações. Então é preciso a verdade vai fazer sofrer, mas ela nos liberta, ela liberta a nação brasileira. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. A verdade, a memória e a justiça, antes de tudo. Vou concluir, senhor presidente. Continuaremos na escala destas montanhas que tentam impedir que a verdade sobre o que aconteceu no período da ditadura possa ser revelado e desvendado. Então era isso, presidente. Peço que o pronunciamento seja dado a devida publicidade dos meios de comunicação dessa casa e solicito também que, anexo ao meu pronunciamento, seja registrado nos anais a matéria do jornalista Maurício Dias, que eu quero parabenizar por essa matéria, pela clareza com que ele coloca: torturadores tremei, decisões judiciais anulam a proteção da lei da anistia às ações dos agentes da ditadura. É isso, presidente. Esperamos que a Comissão da Verdade possa realizar o seu trabalho e fazer com que essa reconciliação da nação brasileira com o seu povo possa acontecer depois também que a nossa Comissão da Verdade, que a nossa presidenta Dilma vai designar os seus membros, também possa dar início a essa investigação sobre os crimes que aconteceram durante o período da ditadura.